Olá, bom dia! É hoje, finalmente, chegamos no último dia da votação norte-americana para a presidência. Pois é, dia 13 de novembro de 2020, e se você é trumpista como eu, não se desespere, eu tenho boas notícias para te dar. Os dois institutos mais respeitáveis dos Estados Unidos estão dando vitória de Donald Trump outra vez. Pois é. É importante dizer que são dois institutos de muita credibilidade, porque quando os ingleses precisaram votar sobre o Brexit, esses institutos de pesquisa, contrariando a maioria dos famosos e bem conhecidos institutos, diziam: a Inglaterra votará pelo sim, sim ao Brexit. E acertaram. Mas sem mais, em 2016, quando todos os grandes institutos de pesquisa davam como certa a vitória de Hillary Clinton, esses dois diziam o contrário. Quem vencerá será o candidato republicano Donald Trump, e acertaram de novo. Isso mostra que há muita credibilidade no que dizem esses institutos. Bem, a matéria saiu agora há pouco no Ornet Daily, diz o seguinte: pesquisa que acertou as eleições de 2016 publica a pesquisa final de 2020. Uma empresa de pesquisa que previu corretamente o voto Brexit da Grã-Bretanha e a eleição de Donald Trump em 2016 publicou sua pesquisa no final de pesquisa final da eleição de 2020 e indica que o presidente Donald Trump terá mais 4 anos de presidência. A pesquisa do Democracy Institute para o Sunday Express mostrou que Trump ganhará a votação nacional por 48% ou 47% sobre Joe Biden. Em 2016, Hillary Clinton recebeu 2,87 milhões de votos a mais nacionalmente do que Trump, e isso as pesquisas também indicavam que os delegados seguiriam no mesmo caminho. Porém, o Democracy Institute dizia que não, Trump venceria e bem no colégio eleitoral. Na contagem, aquilo que conta realmente, que é o colégio eleitoral, dessa vez a Democracy Institute diz que Trump está a caminho de vencer por 326 a 212 votos, 22 a mais em 2016. Gostou? Mas sem mais. O mesmo instituto disse que nos dias finais da campanha, as revelações do laptop de Hunter Biden e outras fontes de suposto tráfico de influência de Joe Biden e sua família tiveram um forte impacto junto ao eleitorado. A polêmica sobre a censura histórica do Twitter sobre Donald Trump também melhorou o perfil do presidente. A pesquisa final tem Trump com uma vantagem de 2 a 4 pontos nos principais estados que são ditos hoje como indecisos, como a Flórida, Iowa, Michigan, Minnesota, Pensilvânia e Wisconsin. Ao contrário da maioria das outras pesquisas, diz o Ornet Daily, que prevêem uma vitória de Biden, a pesquisa do ID, do Instituto de Democracia, o Democracy Institute, identifica prováveis eleitores em vez de apenas eleitores registrados e tenta identificar o voto tímido para Trump, o que outros institutos não fazem. Bem, o que seria o voto tímido? O nome diz tudo. Imagine que você faz parte, por exemplo, darei só um exemplo. Você vive numa família de papólatras. E percebe que existe algo errado com o argentino Bergoglio. Mas você não pode manifestar a sua opinião, porque sua família não o aceitará. Começará a vê-lo como
um tanto quanto fora da curva. É o que acontece em relação a Trump em muitas famílias norte-americanas. Por exemplo, as mais liberais ainda acham que Obama foi um deus sobre a terra, ou é um deus sobre a terra. E aí? Como manifestar o voto num presidente que você viu fazer os Estados Unidos crescerem? Muito difícil. Esse é o chamado voto tímido. Ou então, se você vive num bairro predominantemente esquerdista, é claro que você também não pode declarar o seu voto assim de boa. Bem, esse instituto vai atrás exatamente dos votos tímidos. Foi atrás também um dos seus segmentos de pesquisa. Ornette Daly diz: a última pesquisa descobriu que 79% dos apoiadores de Trump não admitiriam seu voto para amigos e familiares, em comparação com 21% dos apoiadores de Biden. Ninguém tem vergonha de dizer que votará em Biden nas hostes à esquerda, isso é óbvio. Porém, naqueles indecisos que têm um pé na esquerda e outro na direita, existe, claro, muito receio de manifestar o voto em Trump. E é aí que a coisa pega para um lado dos democratas. Outro instituto de pesquisa com as mesmas credenciais do Democracy, o Trafalgar Group, comandado por Robert Cahaly, vai na mesma direção. Diz que 20 a 25% dos negros nos estados comandados pelos democratas votarão em Trump dessa vez, o que é suficiente para inclinar a balança a seu favor. E também apresenta os mesmos números em relação aos votos tímidos, os mesmos números do Democracy. É um movimento significativo nesta votação, disse Robert Cahaly, CEO do Trafalgar Group, em uma entrevista segunda-feira, ontem, à apresentadora da Fox Business, Maria Bartiromo. E toda vez que um líder negro se apresenta e diz que está com Trump, isso torna as pessoas menos tímidas em declarar-se a favor de Trump. Cahaly disse que muitos independentes ainda não votaram e ainda estão avaliando os candidatos. Ele observou que a maioria das pesquisas mostra que a economia é o problema número 1 e a classe trabalhadora, trabalhadores por hora e estudantes universitários que não querem outra paralisação, estão avançando suas intenções em direção a Donald Trump, o que fica muito evidente pela postura dos dois candidatos. Biden quer fechar tudo. E aí, aí vem um problema muito sério para o trabalhador, que correrá o risco de ter novamente o seu emprego indo para o espaço por conta dos lockdowns, dos fechamentos e assim por diante. Em relação às alegações de Hunter Biden, o Instituto da Democracia perguntou aos eleitores quem eles achavam que estava falando a verdade. Isso na relação Biden com Tony Bobulinski, aquele que delatou o esquemão da família Biden com o Partido Comunista Chinês, com a Rússia e com empresas na Ucrânia. 57% escolheram o ex-associado de Biden, Tony Bobulinski, em vez do ex-vice-presidente. O nome é meio complicado, Tony Bobulinski. Pois, apesar do nome ser complicado, os eleitores lá dão mais credibilidade a ele, que delatou o esquemão, do que ao ex-vice-presidente. Bobulinski afirma que encontrou-se 2 vezes com Joe Biden a respeito do negócio de seu filho com a China, enquanto o ex-vice-presidente insiste que ele nunca discutiu os negócios de seu filho com ele ou qualquer outra pessoa. Aqui é bom lembrar, cabe a máxima de que mentiu uma vez, mentirá sempre. E Joe Biden é conhecido por muitos americanos como um mentiroso irrecuperável.
Enquanto isso, 52% concordam que Biden é um político corrupto, com 21% afirmando que tem menos probabilidade de votar nele. O Instituto da Democracia, o Democracy Institute, descobriu que 4 em cada 10 eleitores negros aprovam a presidência de Donald Trump e 21% estão preparados para votar nele. Patrick Bazan, CEO do Democracy Institute, disse que os eleitores de Trump estão mais uniformemente dispersos pelo país do que os de Biden, esses mais concentrados nos famosos redutos esquerdistas da América, como a cidade de Nova York, por exemplo. O voto relativamente ineficiente de Biden espelhará provavelmente o de Hillary Clinton de 4 anos atrás, disse o CEO do Democracy. Biden se sairá incrivelmente bem nos estados densamente povoados da Califórnia, Illinois, Nova Jersey e Nova York, estado de Nova York. Ou seja, ele ganhará no voto popular porque terá esmagadora vitória nos estados esquerdistas, nos estados santuários. Porém, como Trump está espalhado, seu eleitorado está homogeneamente espalhado, claro, isso afetará mais os votos do colégio eleitoral, onde Trump realmente poderá ganhar, e deixando assim para trás a ideia de que estava ali para um único mandato. Em relação ao colégio eleitoral, outro pesquisador que acertara a vitória de Trump em 2016 divulgará hoje o seu mapa do colégio eleitoral, e ele também está indo nessa direção, dizendo que Donald Trump vencerá de novo no colégio eleitoral. O Ornette Daily diz o seguinte: enquanto os institutos de pesquisa fazem as suas projeções, o analista político e apresentador de rádio Kevin McClough deve divulgar o seu mapa ainda hoje, via Twitter, do colégio eleitoral. Ele, em 2016, previu que Trump ganharia 30 estados no colégio eleitoral e Hillary ganharia em 20. Acontece, diz o Ornette Daily, que Trump obteve 30,5 e Hillary 19,5, repetindo a divisão dos votos do colégio eleitoral em Nebraska e no Maine, que não deram ficaram no empate, por assim dizer. Muito bem, essas são as boas notícias, para que não fiquemos muito tensos nesse dia. É possível, sim, é muito provável que Trump tenha uma grande vitória no colégio eleitoral, embora perca, claro, em alguns estados, como disse a matéria do Ornette Daily, isso é previsto. Existem estados que são fortalezas dos democratas, assim como existem outros que são fortalezas dos republicanos. Mas o que importa mesmo neste momento é ter uma extraordinária vitória no colégio eleitoral e ir bem em vários segmentos da sociedade. Isso é que importa. É bom lembrar que no passado Hillary teve mais votos dos eleitores comuns, mas perdeu no colégio eleitoral. Sobre Donald Trump, a informação que temos é que ele continua sendo Donald Trump e está tranquilo, mas o serviço de segurança da Casa Branca não está muito tranquilo, não. Já estão fazendo uma forma de barricada, isolando a Casa Branca da fúria da prefeitura de Washington. Bem, vamos esperar para ver o que acontece nesse dia, mas é um dia certamente de muitas emoções, como dizia aquele rapaz que dizem agora vai vender o baú da felicidade do Silvio Santos. Um rapaz que trabalhava na Globo até um tempo atrás. Parece. Não estou muito certo disso. É isso aí. Vamos esperar para ver como as coisas andarão por lá. Mas uma coisa é certa. Muita gente, mas muita gente mesmo, perderá a credibilidade depois dessas eleições. Podem ter certeza. Teve um grupo famoso aqui no YouTube chamado, vou dar só as iniciais, O Antagonista, que
que deu vitória de Biden por 95% sobre Donald Trump. Dará para acreditar nessa gente depois das eleições? Claro que não, é evidente. É isso aí, até depois, amigos. Daqui a pouco nós voltamos em edição extraordinária, se for o caso. Hoje nós não saímos aqui da frente do computador, nem que a vaca tussa.